Jesus. Olha, irmãos, os crentes têm, os cristãos, têm causas para ser ganha, para ser restaurada por Deus. Os cristãos têm algo para ser redimido diante de Deus. Tudo aquilo que nós, muitas coisas nas nossas vidas, nós pedimos a Deus, fizemos campanha, paramos no meio do tempo e essas coisas estão paradas. Não é porque Deus não quer nos abençoar e dar, é porque nós muitas vezes não estamos pedindo mais uma vez a Deus, reforçando a Deus. Muitas vezes nós pedimos algo hoje a Deus e deixamos. E Deus quer que nós esteja, não que Ele esqueça, mas que nós esteja se relembrando, nós falando com Deus. Senhor, eu tenho um pedido, eu tenho uma promessa que o Senhor prometeu, eu tenho um pedido que eu fiz uma campanha e até hoje não recebi. E Deus vai, irmão, conceder essa vitória para ti, amém? E Deus também diz essa noite para todos os irmãos, que Deus quer restituir muitas coisas na vida de cada um de vós. Essa restituição significa algo que você um dia perdeu, uma causa que você perdeu, algo que você tomou prejuízo, algo que alguém te enganou no negócio e você perdeu também. Deus não vai deixar, algo que o devorador veio e tirou de você, e Deus quer te restituir essas coisas que estão paradas nas vossas vidas. Você até pensa que, pela tua fé, que Deus não te respondeu. Deus quer te responder, mas Deus quer te restituir todos os prejuízos, todas as causas perdidas. Oramos a Deus. Senhor amado, estamos aqui diante da tua face, do teu poder, a tua igreja, os teus filhos. Sabemos que tu és um Deus vivo eternamente, tu és um Deus eficaz, tu és um Deus poderoso, tu és um Deus que tem controle sobre tudo, tu és um Deus que sabe e conhece o nosso deitar e o nosso levantar, é um Deus que sonda os nossos pensamentos. Nesta hora, Pai eterno, visita, restitua, quebra toda barreira, conceda as causas perdidas, restituídas por Deus, que nós venha receber, que nós venha ser restaurada por Deus, que o Senhor venha conceder essa vitória, aquilo que nós achamos que já estava ganho quase em nossas mãos, até hoje não saiu nada, mas Deus está nessa noite revogando, Deus nessa noite está estabilizando algo novo nas nossas vidas e nós vamos receber, porque o nosso Deus vive e reina para sempre, em nome de Jesus. Ainda vai dar para nós terminarmos com o louvor do Davi, hein, no final. Joyce vai deixar um tempinho para você, vai louvar. Nós orarmos, né, no final e também louvarmos, terminarmos louvando. Vitória no meio da luta, no meio da guerra. Glórias a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Vitória no meio da guerra. Esse é o tema para a nossa vitória de hoje. Quero cumprimentar o pessoal da live que está nos assistindo. Fique conosco até o final. Que Deus tem falado aos nossos corações e quer falar com você desta noite. Glórias a Deus. Vitória no meio da guerra. Irmãos, nós estamos vendo por aí falar, a televisão mostra, o noticiário mostra, a guerra que está acontecendo lá fora, no país lá fora. E isso reflete também do nosso país, porque nós só vemos as coisas aumentando, subindo,
os preços indo lá nas alturas. Já fiquei até careca de tanto os preços subir. Mas a gente devemos lembrar que essa guerra não é nossa. Aí você vai falar, como assim? Mas essa guerra ela não é nossa. Porque a nossa guerra é essa que nós estamos fazendo aqui, que é orando, intercedendo por um pelos outros, clamando a Deus, pedindo a Deus. Essa é a nossa guerra. Já dizia o apóstolo Paulo, nós não temos de lutar contra a carne nem contra o sangue, mas contra as hostes colocadas em lugares celestiais. Então a nossa guerra hoje é essa, é nós permanecer na presença de Deus, é nós permanecer na comunhão com Deus, porque o mundo hoje está difícil. E o mais interessante é que, como Jesus falou, que quando nós ouvíssemos falar de guerra, de terremotos e rumores, ainda não seria o fim. Mas a gente devemos ficar desperto, porque este fim está próximo. Cada dia que passa está próximo. Há necessidade de nós estarmos aqui, orando, intercedendo, pedindo ao nosso Deus, nem só por nós que está aqui, mas pelas outras pessoas. E bem lembrado, que nem só orando, mas sim jejuando, clamando a Deus. Nós estamos em uma lição muito boa da revista Betel, que fala de Neemias, e quando ele passou por problemas, ele jejuou e orou e chorou. Assim é nós também perante ao nosso Deus. Essa é uma guerra que nós devemos travar, e essa guerra nós travamos ela dia e noite, sem cessar, sem descansar. Dentro desta palavra, nós temos também exemplos bíblicos de guerras, de pessoas que se levantaram contra o ungido de Deus e não prevaleceu. Por isso a importância de a gente estarmos aqui orando, porque todo aquele que se levantar contra a gente vai cair, porque maior é o que está conosco do que o que está contra nós. Maior é o nosso Deus que está conosco de que quem está contra nós. Então essa fiação de oração, de jejum, de chorar, se derramar perante a Deus, nós nunca devemos deixar de fazer. Quanto mais nós fazemos, nós praticamos, mais o nosso azeite é aumentado, mais nós temos forças para estar na presença de Deus. E aqui buscamos forças para outras pessoas também, que aqui não estão, mas que precisa da força, precisa de estar com Deus também, em oração e em jejum. Como eu disse, de exemplos bíblicos também, abra as vossas Bíblias no livro de 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17. Vamos ler do versículo 1 em diante, até o 11. Amém? Glórias a Deus, hein? Irmãos, vamos estar lendo como a leitura oficial. Vou estar lendo um versículo e o irmão lendo o próximo, o seguinte. E assim até o versículo 11. Amém? A palavra do Senhor diz: e os filisteus ajuntaram as suas forças para a guerra,
e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, no terreno de Damim. E os filisteus estavam no monte de um lado, e os israelitas estavam num monte de outro lado, e o vale estava entre eles. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze. E a haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, a vós seremos por servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então a nós sereis por servos, e nós servireis. Ouvindo então Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito, temeram de medo, quando eles ouviram esta palavra. Quando viu o gigante pedir um homem para lutar. E pelo tamanho daquele homem que era grande, 6 côvados, né, de altura. Se eu não estou enganado, o côvado é a medida da mão, né, até o cotovelo, da ponta do dedo até o cotovelo, mais ou menos 45 centímetros. Então, e mais um palmo que ele tinha, era 6 côvados e mais um palmo. Então era um homem muito grande, 3 metros de altura. E lá mais para frente nós vamos estar vendo que Davi era um menino. Tanto que ele fala: vocês mandaram um menino para lutar comigo, está achando que eu sou um cão? Mal ele sabia que Deus estava com Davi, que Deus estava com os israelitas. Interessante nessa leitura é que quando ela começa dizendo que os filisteus ajuntaram os seus arraiais para a guerra e congregaram. Eles se uniram, eles juntaram força, eles ali reuniam para poder escolher entre eles um para ir para a guerra, que era esse, como Davi fala, esse incircunciso, que desafiou a Deus. Mas ali nós podemos ver que
ele não estava desafiando a Davi, mas estava desafiando ao Deus vivo, ao Deus de Israel. Muitas vezes, irmão, quando a gente entra numa batalha de levar o evangelho, de pregar, de falar do amor de Deus para algumas pessoas ou para toda a população, o inimigo ele se levanta contra nós. E é nessa hora que nós temos de continuar a batalha, continuar essa guerra, não temer, mas encarar. Porque a vitória é de Deus. A vitória não é nossa, mas Deus quer que nós vamos à frente da guerra. Quer que nós vamos à frente para a batalha. E Deus, quando Ele põe nós na frente da batalha, Ele se responsabiliza por cada um de nós. Então nós não devemos temer com tamanho, com o que vem pela frente. Igual diz o versículo 4, então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Cádiz, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Era um homem para amedrontar qualquer um. Interessante que ele tinha armaduras, lanças, capacete, espada. Ele tinha tudo para guerrear e para vencer. E os filhos de Israel ficaram com medo naquele momento. Ficaram com medo e ninguém tinha coragem de encarar aquele gigante. Porque deveria pensar, se nós perdermos, nós vamos virar escravo dos filisteus. Aqui Deus nos ensina que nós não devemos ter medo de guerrear. E qual é a melhor arma que nós temos hoje? É justamente o que nós estamos fazendo aqui. É orando. A melhor arma que nós temos é orar, jejuar, ser obediente à palavra de Deus, fazer a vontade de Deus e estar sempre na presença de Deus. Vai se levantar muita oposição, muitas pessoas, até parentes ou vizinhos, que vai dizer que você não vai vencer, que você não vai conseguir. Como aconteceu com Davi, quando Davi apareceu lá, que seu pai mandou ele para levar alimento para os seus irmãos. E o primeiro passo, os próprios irmãos de Davi já acham que ele está indo ali para espiar, para curiar o que é que está acontecendo. Dentro do nosso lar pode acontecer isso. Dentro da nossa vida pode acontecer isso. Interessante que a Bíblia fala que o nome dos irmãos que estava lá era Eliabe, que era o primogênito. O segundo era Abinadab. O terceiro era Samar. E Davi era o menor entre eles 3. Mas o Davi era corajoso, ele foi corajoso. E a coragem dele ali representa que não foi uma coragem dele próprio, mas sim uma coragem porque o gigante não estava afrontando a Israel, mas o gigante estava afrontando ao Deus vivo, ao Deus de Israel. Hoje nós podemos ver, se alguém afronta o nosso Deus, nós devemos defender o nosso Deus. Aí muitas vezes a gente pode se perguntar, mas Deus precisa de defensor? Não, meus irmãos. Deus não precisa que ele seja defendido. Mas nós temos, por amor ao nosso Deus, nós temos compromisso de falar a verdade, porque nós conhecemos o nosso Deus, sabemos o que Ele faz por nós. Então nós devemos sim defender o nosso Deus, mostrar para a pessoa quem é realmente o nosso Deus. Só mudando aqui um pouco, interessante, hoje,
a maioria dos irmãos deve receber a mensagem que eu mando todos os dias. E eu mando no Face, passo as minhas mensagens. E hoje, apareceu mais um, que virou para mim, uma mulher virou para mim, e falou assim, mandou mensagem para mim. Ele fez, mandou mensagem: Joilson, não me mande mais mensagem, porque eu sou espírita. E eu conheço a Bíblia, de frente e de trás. Ela mandou bem assim para mim. Eu simplesmente só falei para ela assim: fico feliz porque você conhece a Bíblia. Não briguei com ela nem nada, só falei: fico feliz porque você conhece a Bíblia. Mas a mensagem que eu mando pode ser para você mesmo ter um dia melhor. Você vê que na minha mensagem eu não estou falando de religião, não estou falando de igreja, não estou mandando você ir para uma igreja. Eu estou falando de Deus. Então, só isso que eu falo. Mas eu fico feliz por você. Eu poderia falar mais coisa? Poderia. Mas eu falei: vai ficar por aí mesmo. Tinha mais coisa assim que eu queria falar. Mas não. Falei: não, o Espírito Santo me direcionou, falou: fala só isso. Vai ficar só nisso. Então você vê. Os irmãos podem ver. Quando a gente começa, quando nós começamos uma boa obra, vai aparecer gente para nos pôr para baixo, para não deixar que nós guerreia, para não deixar que nós pegamos a nossa espada, que é a Bíblia Sagrada, o escudo, e vamos lá guerrear, mostrando que Deus é conosco, que Deus é por nós, que Deus tem muito mais de que esta vida para nos oferecer, que isso aqui é só um momento, é só uma passagem. Muitos acham que é só aqui, mas não. Deus tem muito mais do que isto aqui para nos oferecer. Interessante que quando Davi vai enfrentar o gigante, ele não leva armas nenhuma. Como no versículo 40 ele diz: e tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 cheixos do ribeiro e pô-los no afoge de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão das suas fundas e foi-se chegando ao filisteu. A arma dele só foi 5 pedrinhas. 5 pedrinhas para enfrentar o gigante. Hoje a palavra de Deus nos ensina para nós enfrentar aí fora, nós guerrear aí fora. Basta só falar do amor de Deus. Falar do que Deus tem de melhor para nós. Do que Deus tem de melhor para a vida da pessoa. Davi pegou só essas 5 pedrinhas. E chegando lá, ele lançou uma pedrinha só. Uma. Não foi muito, só foi uma pedra. Ele lançou. E acertou bem no meio da testa do gigante. Bem no meio da testa. Eu estava lendo e estava pensando comigo. Uma pedra acertou no meio da testa. Foi a pedra que derrubou o gigante? Não, né? Foi Deus que derrubou. Deus derrubou o gigante. Imagine uma pedra sair do que ele lançou, saiu a 20 km por hora. O impacto que essa pedra deu. Deus botou essa pedra muito mais de 20 km, impactou e derrubou o gigante. Foi a mão de Deus que derrubou o gigante. E depois do gigante no chão, que a palavra diz que o gigante no chão, ele não estava morto. Mas Davi
foi lá, pegou a espada do gigante e tirou a cabeça do gigante. Assim como a palavra fala, que Davi disse que ia arrancar a cabeça dele. E assim Davi fez. Davi não era homem de guerra, mas, como ele disse, veio o leão, ele matou. Veio o urso, ele matou. Deus entregou na sua mão. Aí Davi ainda diz no 45: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. A quem tu tens afrontado. Quando a gente vai numa batalha, a gente tem o dever, a obrigação de colocar a Deus primeiro na frente, a colocar Deus na frente da batalha. Nós vamos orar, Deus, o Senhor que vai estar comigo em oração, que eu vou estar intercedendo, mas o Senhor vai estar comigo em oração. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos e ferir-te-ei e te tirarei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo as vestes do céu e as bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá que há Deus em Israel. Saberá todas estas congregações que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Não com espada, nem com lanças, mas com a palavra, porque nós prega, nós ora, nós jejua, mas o Espírito Santo de Deus que trabalha na vida das pessoas. É Deus que dá a salvação. Não adianta a gente chegar lá e falar para a pessoa: você tem de sair desse mundo que você vive, você tem de sair desse mundo de espiritismo, que você não vai conseguir. Mas se você for com a palavra de Deus, você consegue. E para finalizar, quando Deus vence a guerra, cantar a Deus, cantar louvores, entoar hinos de alegria, de gratidão, de exaustão ao Senhor. 2 Crônicas, capítulo 20, o versículo de número 21 e 22. Que diz: E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que louvasse a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. 22. E quando começaram a cantar e a dar louvores ao Senhor, pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados, foram derrotados. O louvor, quando a gente louva, o Senhor também derruba. Foi assim, isso aí foi a passagem de Josué. Os muros de Jericó caiu com as trombetas, com canto. É assim que Deus faz.
E é assim que Deus quer que nós fazemos. Para nós vencermos a guerra, em meio à vitória, precisamos fazer como Davi, precisamos louvar e cantar e orar, e agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Só até aqui, irmãos. Assim eu agradeço essa rica oportunidade em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Vamos, glória a Deus, boa essa palavra. Vamos orar nesse sentido, enquanto o Davi está preparando ali o louvor, para nós terminarmos louvando.